As últimas notícias relacionadas ao Fluminense, Soteldo, reforço do Fluminense para a sequência da temporada, se apresenta para a torcida, e o René analisa confronto contra a Inter de Milão. Tem ex-Fluminense podendo ser reforço de clube aqui no futebol brasileiro. E também tudo sobre o Mundial de Clubes, os clubes classificados para as quartas finais, os jogos de hoje. Está chegando a hora, torcedor tricolor. Deixe o seu like, ative as notificações. Tô meio improvisado aqui, problemas técnicos na minha casa. Mas enfim, todos os dias aqui trazendo informações do Fluminense. Bora lá para as últimas notícias do Fluminense. René fez análise do time da Inter de Milão, né, do confronto contra a Inter de Milão. Falou com a TV do Fluminense e o Soteldo se apresentou e falou sobre a sua ansiedade de estrear com a camisa tricolor. Bora ver o que falaram os jogadores? Dispensa comentários, uma equipe de muita qualidade, acabou de disputar a final da Champions League. Tem uma ideia de jogo já há bastante tempo. Acredito que vai ser um jogo muito difícil, mas trabalhamos para esses momentos, jogos grandes, decisivos. Com o clube da grandeza do Fluminense, temos que confiar, ter fé e acreditar que podemos sim sair com a vitória e passar de fase. A gente sabe a paixão do torcedor, as loucuras que eles fazem pelo time do coração. Espero que eles estejam empolgados, nos apoiando a todo minuto. Acredito que contra o Borussia foi o que nos fez tirar força e jogar de igual para igual. Então espero que eles possam estar lá para nos apoiar os 90 minutos, os 120 se precisar, e que juntos possamos sair com a vitória que é o objetivo de todos, principalmente deles. E esse calor aqui da Carolina do Sul, lembra um pouquinho tua terra ou não? Rapaz, o calor aqui é bem parecido com o Piauí. É um calor bem seco. Temos sofrido um pouco aqui, mas é tudo por um bem maior. Acredito que treinando nesse calor aqui vamos estar preparados para o calor de Charlotte. Agora é pôr em prática dentro de campo e fazer tudo para ser com vitória. Oi, torcida tricolor, tudo bem? Por aqui, Soteldo, venho para falar a vocês que estou muito feliz de estar aqui nesse time maravilhoso. Estou muito ansioso também já de poder ver você, poder jogar, poder mostrar meu futebol para vocês, que já vocês conhecem, mas que já jogando nesse time e vocês poderem desfrutar disso, vai ser maravilhoso. E eu acho que o mais ansioso que estou é poder estrear no Maracanã e ver essa torcida maravilhosa que já enfrentei várias vezes, mas agora junto, né? Abraço para vocês, tamo junto. Então tá aí Soteldo, né, que voltou a treinar e deve ser opção, deve ser reforço do Fluminense contra a Inter de Milão. Vai ser importante ter esse jogador à disposição do Renato Gaúcho. É um pedido do técnico, jogou com ele lá no Grêmio, já viveu um grande momento com a camisa do Santos há um tempo atrás, jogador de seleção venezuelana, é o camisa 10 da seleção venezuelana, que está brigando por vaga na próxima Copa do Mundo de seleções. É um cara que eu tenho expectativa de adicionar qualidade ao setor ofensivo do Fluminense. Claro, muitos torcedores do Santos estão agradecendo, estão falando, o Soteldo é indisciplinado taticamente, joga quando quer, tem muitas lesões, mas eu acho que o fator Renato Gaúcho, e eu sempre falo isso aqui, é um pedido do Renato, o Renato já trabalhou com ele, e o melhor momento do Soteldo nos últimos tempos foi com o Renato Gaúcho no Grêmio. Então, cara, isso é um fator importante. Quando o Soteldo se apresenta lá com os jogadores, chega, o Fluminense grava, faz essa gravação, o abraço que ele dá no Renato. Então, assim, ele veio para um lugar que ele vai ser bem tratado, que ele vai trabalhar com um cara que ele gosta muito, que é o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho tem esse poder, e é esse fator Renato Gaúcho que me faz acreditar que o Soteldo irá bem no Fluminense. Para mim será um grande reforço para a sequência da temporada, vai adicionar muita qualidade e vai dividir essa responsabilidade. Eu espero que ele consiga dividir essa responsabilidade com o John Arias, no quesito técnico, né? Porque o John Arias, eu acho que sempre fica muito sobrecarregado nessa parte de criação do meio para frente, e acho que o Soteldo, tem um Soteldo na outra ponta, vai ser importante pro Fluminense. Já o René, né, depois do treino ali, um calor danado,
falando como o Fluminense tem se preparado aí para enfrentar a Inter de Milão, que deverá estar calor em Charlotte. O jogo vai ser 3 horas, horário de lá, 4 horas, horário de Brasília. A gente sabe, né, como que é um calor de 3 horas e lá tá realmente bastante quente. Os jogadores, né, não só do Fluminense, mas de outros times têm reclamado, principalmente os europeus. Mas o Fluminense está acostumado. Eu acho que pode ser um fator positivo pro Fluminense, pra gente. A Inter de Milão, né, teve alguns jogadores que voltaram, deram férias porque estão lesionados e não vão voltar, né? Tinha a indefinição do Marcos Thuram, mas aparentemente ele vai continuar, né? Também tem do Expósito também, a situação do jogador do último treino que sentiu. Então, cara, assim, tem tudo para o Fluminense fazer um grande jogo, a Inter sentir esse calor e a gente conseguir esse resultado. Porque muita gente, a maioria das pessoas estão dando o Fluminense como desclassificado, como eliminado, mas a gente sabe da nossa força, a gente sabe do que o Fluminense é capaz. O nível de concentração tem que estar no nível daquele do jogo contra o Borussia, tem que ser o parâmetro do Fluminense para a gente conseguir eliminar a Inter de Milão e enfrentar o Manchester City ou o Al Hilal, né, uma revanche de 2023, ou enfrentar a equipe árabe que empatou com o Real Madrid. Para quem está achando que o Manchester City vai passar com o pé nas costas, eu não sei se vai passar com o pé nas costas não, porque o Al Hilal tem um timaço, gente. São jogadores que estariam em boas equipes europeias, Milinkovic-Savic, Rubem Neves, que para mim joga muita bola. Para mim o Rubem Neves joga muita bola. Tem os brasileiros Marcos Leonardo, tem o Malco também, tem o Renan Lodge na lateral, o Koulibaly na zaga, tem o Bono, cara, goleiraço da seleção de Marrocos no gol também. Não vai ser nada fácil vencer o Al Hilal não, mas entre os dois eu prefiro enfrentar o Al Hilal, claramente, né? Mas enfim, deixe seu comentário sobre essas declarações do reforço do Fluminense que deverá ser relacionado contra a Inter, a análise do René também sobre esse confronto contra a Internacional. Gente, ex-Fluminense, que a torcida não tem tanto carinho assim, revelado pelo Flu, pode estar voltando ao futebol brasileiro. Eu tô falando do Gabriel Teixeira, lembra dele? Atacante de 24 anos, surgiu ali em 2020, 2021 no Fluminense, ganhou oportunidade no Campeonato Carioca e seguiu tendo espaço no Flu até ser negociado. O Corinthians quer o empréstimo desse atleta, que está hoje no Sporting de Portugal, mas só fez 7 jogos na última temporada. Antes de ir para o Sport estava no Bahia, ficou um bom tempo no Bahia, você lembra? E também já teve passagem no Grêmio emprestado também. Então é um jogador que está sendo muito desejado no mercado. Não só o Corinthians tem interesse, mas o Atlético Mineiro, o São Paulo e o Vasco também tem interesse no Gabriel Teixeira. O Sporting pagou 8 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros de bônus. O Fluminense chegou até a ganhar uma porcentagem aí, né, por ser o clube formador, mas enfim, pelo visto, nesse ponto, nessa negociação do Gabriel Teixeira não ganharia nada, porque o Corinthians e os clubes brasileiros aparentemente vão buscar esse atleta por empréstimo, tá? Porque é um jogador que, querendo ou não, o Sport fez um investimento não tão alto assim para o padrão europeu, mas ninguém quer sair no vermelho, né? Pelo menos recuperar parte do dinheiro investido. É um jogador que não tem um carinho da torcida do Fluminense, saiu de uma forma muito ruim daqui, né, provocando a torcida do Fluminense. Teve aquele episódio da Libertadores contra o Olímpia em 2022. Realmente é um jogador que não deixou saudades, não deixou carinho na torcida do Fluminense, mas fica aí essa informação. Não vai ser surpresa se você, torcedor tricolor, ver o Gabriel Teixeira retornando ao futebol brasileiro. Tem saudade dele, torcedor tricolor? Acho que o Gabriel Teixeira poderia ser reforço para a sequência da temporada ao Fluminense, jogador de lado de campo. Jogou, eu não lembro se ele jogou com o Renato Gaúcho no Grêmio, mas enfim, é um cara que já tem uma certa rodagem, apesar desses 24 anos, já jogou surgiu no Fluminense, jogou no Grêmio emprestado, jogou no Bahia, estava no Sporting e agora pode estar retornando ao futebol brasileiro.
Antes de continuar com as informações, quero mandar um abraço para você, torcedor tricolor, que está acompanhando esse vídeo. Deixa o seu like, ative as notificações. O like e os comentários são sempre muito importantes para o nosso canal continuar crescendo, tá? Eu quero mandar um abraço para o Flávio Lucas de Serra, Espírito Santo, para o Nascimento de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, o José Roberto de Ceará-Mirim, Rio Grande do Norte, o Arno de Carambeí, Paraná, e o Jefferson de Iguaba Grande, aqui no Rio, região dos Lagos, né? Então, valeu demais, galera. Continue acompanhando a Central Fluminense. Ative as notificações para você não perder nenhum vídeo nosso e estar todos os dias aí bem informado com as notícias do Flu. Agora eu quero falar sobre o Super Mundial de Clubes. O Fluminense só joga na segunda-feira, 4 da tarde, né, horário diferente do final de semana aí dessas oitavas da Copa do Brasil, ó, da Copa do Mundo de Clubes. Hoje tem o PSG contra o Inter Miami, daqui a pouco, assim que sair esse vídeo, o jogo vai estar rolando, e Flamengo e Bayern de Munique às 5 da tarde. Ontem, o Palmeiras eliminou o Botafogo, 1-0, gol do Paulinho, do tricolor Paulinho, é sempre importante lembrar, o Paulinho é torcedor do Fluminense, fez o gol e eliminou o Botafogo, classificou o Palmeiras, ele está com problema na canela, né? A operação não saiu do jeito que se esperava, ele só pode jogar 30 minutos, e mesmo assim está decidindo jogos para o Palmeiras. Tinha feito o gol contra o Inter Miami, fez ontem também. E o Chelsea despachou, né, depois do atraso inacreditável do tempo, né, aquele protocolo lá da Copa do Mundo. O jogo voltou 3 horas depois e o Chelsea na prorrogação venceu o Benfica por 4-1. O Benfica empatou nos acréscimos no tempo normal, depois o Chelsea fez 3 gols aí na prorrogação. O time do Chelsea do segundo gol comemorou, o técnico comemorou, né, e ainda falam que os europeus não estão ligando para esse campeonato, né? Então, essa é a situação de momento. Tem um confronto definido nas quartas, que é o Palmeiras contra o Chelsea. Pelo que eu ouvi do confronto de Chelsea e Benfica, cara, o Palmeiras tem grandes chances de passar. O Chelsea não vai ter o Moisés Caicedo, mas o Palmeiras também não vai ter o Gustavo Gomes, que foi expulso, e o Piquerez, que para mim é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Jogador muito bom mesmo. Assim, o Piquerez se tornou um jogador muito bom. Não vai jogar também por conta do cartão, que aí a crítica aqui à FIFA, né? Porra, não dá para a Copa do Mundo ser 2 cartões só, suspendendo, é uma competição curta e aí você perde os melhores jogadores aí. O Moisés Caicedo do Chelsea, Piquerez, Gustavo Gomes nem falo foi expulso, mas Piquerez, assim, que é o melhor lateral para mim do futebol brasileiro esquerdo, você perde espetáculo. Quem perde é o torcedor, porque quem perde é a torcida, as pessoas que consomem. Mas fica essa crítica. E nos jogos de hoje, para ser sincero, gente, para mim não tem dúvida nenhuma, tá? Eu acho que o PSG bate o Inter Miami e eu acho que o Bayern de Munique vai imprimir um ritmo de mata-mata mesmo, de jogo valendo, e vai eliminar o Flamengo. E eu acho até que o Bayern tem condições de botar um placar elástico. O Bayern está nesse nível de equipes de elite, né? Que realmente é difícil da gente disputar, mas eu acho que dá para ser assim, eu acho que pode ser um jogo no início competitivo do nosso rival contra o Bayern, mas eu acho que o Bayern no final das contas vai fazer gols, porque o Bayern é muito melhor que o Chelsea, por exemplo. Mas enfim, tudo pode acontecer. Se a gente acredita na classificação contra a Inter de Milão e passando, podendo pegar o City também, eles vão acreditar. Enfim, o torcedor tá certo. Copa do Mundo, tem que acreditar mesmo, porque, enfim, é o nosso time de coração. Mas meu palpite para hoje é PSG e Bayern de Munique passando. Quero que o teu palpite, torcedor tricolor. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu.